2 vezes e aqui estou eu de novo. Mas é um prazer servir vocês com a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tá com um zubidinho no som aí, mas nada que atrapalhe, hein? O fluir do Espírito, amém? Glória a Deus. Passei o dia inteiro meditando com o Espírito Santo e perguntando o que o Senhor gostaria de falar ao nosso coração essa noite. E que o Espírito gostaria de transmitir ao nosso coração. O tema a gente já tem, que é a respeito da fé. Mas eu sei que vocês já ouviram a fé de diversas formas e de diversas maneiras. Mas que o Espírito colocou no meu coração algo, acredito que vai ser algo bem específico e bem prático de vocês compreender. Amém? No começo vai confrontar um pouquinho, mas vai ser bom. Amém? Primeiro a gente vai falar sobre a natureza da fé. O que é a fé? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e a prova das coisas que esperamos. Então a fé é o único requisito que Deus pede para nós, para que nós se acheguemos diante dele. Deus não pede nada. A única coisa que Deus pede primeiro é a fé. Vou ler com vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Igor, o que é a natureza da fé de maneira prática? É você declarar a palavra de Deus e agir em cima da palavra de Deus. Amém? Então fé é isso. É como eu falar algo para você, dizer para você assim, eu gostaria que você saísse, você fosse lá fora e entrasse no carro azul que vai estar lá fora. Você não está vendo o carro azul, mas você está confiando na minha palavra que há um carro azul lá fora. Então você, de acordo com aquilo que eu te disse, você toma uma atitude, toma uma ação. Isso é fé. É quando você ouve a palavra de Deus, você declara e você toma uma atitude, uma ação em cima daquilo que Deus falou. Isso é fé bíblica, isso é fé pura, genuína. Amém? Por isso que você não está vendo, mas você está tomando uma atitude em cima daquilo que você ouviu. Isso é fé. Glória a Deus. Então fé, ela é a certeza, ela é a prova das coisas que não vemos, mas a convicção, a certeza no nosso coração de que aquilo que ouvimos de Deus irá acontecer. Glória a Deus. Amém? Bem simples. Quero que vocês vão no versículo, vamos até o versículo 2, Pois foi por intermédio da fé que os antigos, quando você lê a Bíblia, tem o Antigo e o Novo Testamento, que todo o pessoal que passou pelo Antigo e pelo Novo Testamento, eles agradaram a Deus, eles deram testemunho de Deus por intermédio da fé. Então a fé é o que alegra a Deus. Verso 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível se vê, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Para vocês poderem entender isso, eu e você quando quer fazer alguma coisa, eu e você quando quer criar alguma coisa, a gente pega um martelo, prego e começa ali a fazer. Deus quando quer fazer algo, Ele fala, amém? A Bíblia fala que Deus é Espírito. Então toda vez que Deus quer fazer algo novo na sua vida, toda vez que Deus quer trazer cura, transformação, Deus vai falar. Quantos de vocês já tiveram a experiência de Deus usar alguém para falar com vocês? Sim ou não? Ou quantos de vocês já vieram ao culto e aquilo que estava falando no seu coração, quando a palavra começou a ser falada, parece que era específico para você, exatamente para você. O que é isso? É Deus. Quando Deus quer fazer algo novo na vida de uma pessoa, Ele libera uma palavra. Por quê? No nosso mundo aqui, seres humanos, palavras são coisas que a gente só fala e que não tem, entre aspas, não tem poder ou sentido algum. Só que a Bíblia vai dizer que o poder da morte e da vida está na boca, está nas palavras. Só que Deus quando fala é diferente. Quando Deus fala, a palavra de Deus é carregada de poder. Lembra uma vez que Jesus foi expulsar um demônio? Ele nem precisou ir lá e colocar a mão no endemoniado. Ele simplesmente deu uma palavra. A palavra de Deus é diferente da palavra do ser humano, porque a palavra de Deus está contida dentro dela quem Deus é, a essência de Deus e o poder de Deus. Quando Deus foi criar o universo, quando Deus foi criar o mundo, que nem quando você lê lá em Gênesis, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Deus olhou para aquilo que estava sem forma e vazia e Ele não disse o que estava vendo, Ele disse o que Ele queria ver. Ele disse o que Ele queria que acontecesse. Quando Ele disse, haja luz, ali não foi o sol que foi criado, ali foi criada a luz. Estão entendendo? Então não havia nada. Quando Deus disse, o que não existia passou a existir. Thais, coloca para mim, Romanos capítulo 4, verso 17. Quero que vocês compreendam esse princípio da palavra. Por quê? Porque Deus pode dar uma palavra para você que você não está vendo nada e que você não viveu. Se você compreender o princípio da palavra, você vive. Fala assim, a palavra de Deus, ela desata o poder de Deus e o sobrenatural. Como está escrito, aqui está falando de Abraão, como está escrito, pai de nações, diante disso, Abraão creu em Deus. Quem é Deus? Aquele que dá vida aos mortos e chama à existência
as coisas que não existem. Então chega uma pessoa enferma, doente. Chega uma pessoa doente. Deus olha para essa pessoa e diz: seja curada, haja saúde. A pessoa está doente ou está saudável? Está doente. Mas aquilo que não tinha, passa a ter. Chega uma pessoa perturbada ou endemoniada. É somente através de uma palavra o demônio sai e a paz entra. Por quê? Porque a palavra de Deus tem o poder de chamar à existência o que não existe. Compreenderam? Então algo não existe. Quando Deus fala, aquilo passa a existir. Igor, como que eu faço para poder viver na minha vida? É muito simples. É só você dar ouvido para aquilo que Deus está falando, crer no seu coração, declarar com a sua boca e agir em cima daquilo. Glória a Deus. Ó, volta lá em Hebreus, tá isso pra gente. Versículo 6, Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então quando Deus falar, é necessário que você creia na pessoa dele. Amém? Fala assim: Deus pode fazer todas as coisas, menos uma coisa. E qual é essa coisa que Deus não pode fazer? Deus não pode fazer. Tudo é possível para Deus e tudo é possível aos que crê. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Está na Bíblia. Está na Bíblia? Está em Tessalonicenses. Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra Ele mesmo. Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Enquanto Deus fala uma coisa, Ele não está falando da boca para fora. Ele está falando aquilo é real, aquilo é verdade, aquilo vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus é digna de confiança. Glória a Deus. Deus não é que nem a gente, os seres humanos, que às vezes falam uma coisa, daí meia hora mudou a cabeça, já não é mais a mesma coisa. Deus não. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Para que você possa compreender a essência da fé, para que você possa viver pela fé de fato, você precisa de uma substância: a palavra de Deus. A fé é algo que todos nós temos. A Bíblia diz no livro de Romanos: você pode depositar sua fé em palavras negativas, em coisas que as pessoas dizem. Você pode ter uma mente completamente negativa porque você vive crendo nas palavras negativas. Mas quando você dá vazão para a palavra de Deus no seu coração, você vai viver o que ela diz. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, por isso falamos. Fala assim: a palavra de Deus, ela opera de duas formas. Primeiro você crê no seu coração e depois você declara com a sua boca. Põe o próximo versículo aí. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará e Jesus nos apresentará com eles e vocês. O requisito para que você seja ressuscitado nos últimos dias, para que você receba a salvação e a vida eterna, é uma coisa só: crer no seu coração e declarar com a sua boca. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus e você confessa Ele como seu único e suficiente Salvador, ali você recebe salvação e vida eterna. Viu? Bem simples, sim ou não? Parece simples, sim ou não? Você crê em algo? Não, eu creio no meu coração e eu declaro e ajo em cima daquilo. Na verdade, de fato, é bem simples. Quero que vocês vão lá em Romanos, capítulo 10, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Todos nós, quando vem para Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem uma medida de fé. A Bíblia fala que foi dada uma medida de fé para todos. Então todos têm uma medida de fé. Só que a nossa fé, ela pode crescer ou estagnar. E tem duas coisas na Bíblia que faz com que a nossa fé cresça. Há duas coisas na Bíblia, em toda a Bíblia que faz. A Bíblia deixa duas coisas claras. E quando a gente pratica essas duas coisas, a nossa fé cresce. A primeira delas é o que vocês estão fazendo agora. Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus, dependendo da tradução que você está lendo. Então, toda vez que você para ouvir a palavra de Deus, toda vez que você para para ouvir a mensagem de Jesus sendo anunciada, fé é comunicada ao seu espírito, ao seu coração. Vou dar um exemplo: você está triste, você está entristecido, você está sem força, você está fraco. Quando você senta e começa a ouvir a palavra de Deus, dá o seu coração para a palavra de Deus, a fé vai sendo comunicada ao seu coração e você vai recebendo vida. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Então a fé vem para ouvir a palavra de... Então nesse exato momento, o que o Espírito Santo está comunicando ao seu coração? Fé. Só que tem uma segunda coisa:
essa segunda coisa que faz a nossa fé crescer já é para quem já está um pouquinho mais maduro na fé. Talvez se você está começando agora com Jesus e ainda é um novo convertido e não teve essa experiência ainda, você não vai entender muito. Mas quem já está na caminhada de fé, essa segunda coisa que eu vou ler, vocês vão compreender. Judas capítulo 1, verso 20. Coloca para nós, Thaís. Judas 1, 20. Judas capítulo 1, versículo 20. Igor, eu já estou em Cristo Jesus, eu ouço a palavra, tem uma segunda ferramenta que faz com que a sua fé cresça, que está descrita na palavra. Quanto a vocês, amados, aqui é o livro de Judas, não é o Judas que traiu Jesus, amém? É o Judas, irmão de Jesus. Havia Judas Iscariotes e o Judas, irmão de Jesus. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm. Façam que a santíssima fé de Deus que foi comunicada ao seu coração, ao seu espírito, ela cresça. Edifiquem-se, avancem nisso. Como? Orando no Espírito. No Espírito. Quem aqui tem o dom de orar em outras línguas? Glória a Deus. Então para você que já está em Cristo, quando você ora em outras línguas, não é só uma linguagem que você fica falando. Talvez que você ainda que não recebeu, você não entenda. Mas quando você receber, você vai entender. Você vai orando em línguas, orando em línguas. A princípio parece que não está acontecendo nada. De repente o seu espírito começa a ficar aquecido. Vocês lembram daqueles carros antigos? Talvez o pessoal mais antigo vai se lembrar, né? Carro, não sei se era carro, era trem. Trem, você tinha que girar a manivela. Quando você girava, o carro funcionava. As orações do Espírito é assim. Você está aqui no reino natural, não está acontecendo nada muito sobrenatural. De repente você começa a orar em línguas. O que começa a acontecer? O seu motor começa a aquecer. Daqui a pouco, funciona. Quando funciona, o seu espírito fica alinhado com o Espírito de Deus. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Deus. Aí você começa a ver a realidade em uma outra dimensão. Você começa a perceber a Deus, você começa às vezes ficar sensível ao que o seu irmão está sentindo. De repente Deus te dá uma palavra para falar para um outro irmão. Ou Deus começa a falar coisas sobre a sua própria vida, sobre o seu futuro. Há uma dimensão dessa oração em línguas que você começa a orar. A Bíblia fala no livro de Coríntios que quando você ora, seu entendimento fica infrutífero, mas o seu espírito ora bem. Só que tem uma dimensão que você começa a entender o que você está orando e o que Deus está falando com você, e você começa a ver. Talvez os mais maduros vão entender o que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes você está ali orando, daqui a pouco vem imagem de pessoas, vem situações, e você começa a interceder. Igor, mas por que eu não entendo o que eu falo? Porque é uma linguagem dada pelo Espírito Santo. É uma linguagem onde direto sobe para Deus. A gente é feito de espírito, alma e corpo. O nosso corpo e a nossa alma está ligado às coisas da terra. O nosso espírito é a nossa parte que nos faz comunicar com Deus. Quando você ora em línguas, a sua oração não passa pelo corpo nem pela alma. Ela vai direto a Deus. Estão entendendo? E essa oração não são palavras que você inventa da sua cabeça, mas são palavras dadas pelo Espírito Santo. Então é uma inspiração que vem do Espírito Santo e você começa a orar. Quanto mais você ora, mais a sua fé cresce. Mais ligado ao sobrenatural você fica. Estão entendendo? Esse é um segundo nível da fé. É quando você edifica-se a si mesmo, orando todo o tempo no Espírito Santo. E acontece o quê? O segundo versículo. Mantenham-se no amor de Deus. Fala assim, a minha fé me faz manter no amor de Deus. Se manter no amor de Deus aqui não é só você amar as outras pessoas, mas é você se manter consciente de que Deus ama você. Mantenham-se no amor de Deus enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para que vocês recebam a vida e... Quando você edifica-se a si mesmo, orando no Espírito, a sua fé vai sendo fortalecida, alimentada, vai crescendo, você vai vivendo desafios maiores, a sua fé vai alargando e o seu coração permanece num lugar de segurança, sabendo que apesar dos desafios, apesar de todas as coisas, o que você aguarda é a salvação e a vida é vida eterna. É como se você fosse colocado num lugar seguro, como se o seu coração, a sua mente fosse colocado num lugar seguro. Quem ora muito em línguas, os demônios dificilmente vai conseguir manipular essa pessoa. Dificilmente ela vai cair em tentação. Uma das coisas assim que eu diria que vai ser quase impossível, não vou dizer 100%, mas quase, é você ser enganado. Quando você ora em línguas, é muito difícil você ser enganado. Porque a pessoa pode chegar aqui falando bem pra você, falando um monte de coisa, mas você está sensível ao que vem por trás. A quem tá colocando aquelas palavras ali? Lembra de Jesus uma vez? Quando Pedro disse para Jesus, o Senhor não pode fazer isso com você. O Senhor não pode ir para esse lugar. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Como que Jesus sabia que era o diabo ali? Porque Jesus conhecia Pedro. Só que Jesus também tinha sensibilidade à realidade espiritual. Então a fé, imagine que a fé é um Uber. Quantos veio de Uber para a igreja? Você pediu Uber no seu celular? Os Uber aí da igreja. O Carlos aí, Carlos. Ó, Igor, o que é a fé? A fé é um Uber. As coisas espirituais entram dentro
e desce aqui para a terra. Estão entendendo? Quanto maior a sua fé, maior é a capacidade de você receber. Existe o Uber que é hatch, né? Existe o sedã e tem aquele Uber grande que carrega bastante coisas. À medida da sua fé, à medida que você vai conseguir transportar as coisas invisíveis para as coisas visíveis, para o material. Compreenderam? Então essa é a natureza da fé. É você crer. Um exemplo, Deus diz para você assim, ó, quero te curar da dor de cabeça. Aí você crê. Sua fé suporta aquilo. Você é curado. Aí Deus fala para você assim, agora eu quero usar você para curar outra pessoa. Aí você fala, meu Deus, e agora, Senhor? Aí Deus pega você e coloca diante da pessoa cadeirante. Tá vendo o nível de fé? Agora Deus coloca você diante da pessoa que não tem as pernas. Estão entendendo? É um nível de fé cada vez maior. Glória a Deus, compreenderam? Então essa é a dinâmica da fé. Igor, como que a minha fé vai crescendo? Quando você escuta a palavra de Deus. E você que já é mais madurinho, quando você ora em outras línguas. Então, a comunhão com a presença e com a palavra. Com a presença e com a palavra. Vai ter coisas que você vai ouvir de Deus que você não vai entender. Quando você abrir a Bíblia, você vai entender. Vai ter coisas que você vai ler na Bíblia e não vai entender. Quando você for para a presença de Deus, você vai viver elas na prática. Estão entendendo? Então, é um casamento. Quero que vocês vão lá em Marcos, capítulo 11, versículo 20. Marcos 11, 20. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Então a fé é tudo o que nós precisamos para receber as coisas de Deus. Como que você recebe uma profecia, uma palavra ou algo de Deus, algo espiritual mesmo que veio de Deus, por meio da fé? Tudo que você vai receber, tudo que você vai viver na presença de Deus é pela fé. Não importa se você é um cristão que começou agora ou é um cristão que está há anos, é fé. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que o evangelho é vivido do começo ao fim pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Se tirar a fé do justo, ele morre. Estão entendendo? Então, do começo ao fim é fé, confiança em Deus, convicção em Deus. Ó, Jesus agora vai dar um ensinamento para nós, falando acerca de uma coisa que tem o poder de realizar a nossa fé, de impedir da gente viver a plenitude. Ó, foi bem devagarzinho para vocês entenderem. Um pouco da revelação que Deus colocou no meu coração para pregar para vocês começa agora, começa aqui. Ó, Marcos capítulo 11, verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Jesus tinha passado pela figueira e tinha amaldiçoado a figueira. No outro dia, os discípulos passaram junto com Jesus e viu que aquilo que Jesus disse tinha acontecido. Verso 21, ó. E lembrando-se Pedro, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Mestre, aquilo que o Senhor falou aconteceu. Agora presta atenção no verso 23. O que Jesus usou essa situação para dar um ensinamento para os discípulos. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te daqui e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, acontecerá o que disse, assim lhe será feito. Então Jesus disse, isso aconteceu, porque eu criei no meu coração e não duvidei. Então o que impede de você receber as coisas espirituais? Lembra que Deus é espírito, você não vê, mas você sabe que Ele está presente dentro da sua consciência, dentro do seu espírito. E quando Deus fala que vai fazer algo na sua vida, mas você não viu, a única maneira de você tomar posse daquilo é através da fé. Ou quando Deus inspira você, o Espírito de Deus inspira você a liberar uma palavra sobre uma situação específica na sua vida. Aquilo só vai acontecer se você não duvidar no seu coração. Olha a continuação, verso 24. Portanto, verso 22. Eu pulei o 22. Obrigado, Espírito Santo. Ó, antes de Jesus falar para Pedro acerca da dúvida, Jesus falou algo específico, ó. Jesus respondeu, tenha em... Esse versículo aqui no grego, ele é diferente. Ele está escrito assim, ó, tenha fé do tipo de Deus. Aqui está escrito, tenha fé em Deus. No grego, que é a língua original que a Bíblia foi escrita, está escrito assim, ó, tenha a fé do tipo de Deus. Igor, qual é a fé do tipo de Deus? É a fé que eu expliquei para vocês. É a fé que crê no coração e declara com a boca. Estão entendendo? Então, pegue a fé de vocês e use da mesma maneira que Deus. Creia no seu coração e declare com a sua boca. Crê no quê? Não naquilo que está acontecendo, mas naquilo que Deus diz. Igreja, o sobrenatural só se manifesta quando você declara algo em linha com a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Porque se uma pessoa chega assim, não,
Aquela pessoa que está me perseguindo no trabalho, ela vai ser mandada embora, ou ela vai morrer. Não faz sentido isso aí? Isso aí é macumba gospel, né? Isso aí não funciona. Por quê? Porque a coisa só acontece se for em linha com a palavra com a vontade de Deus. Aí acontece. Deus quer curar? Sim ou não? Deus quer libertar? Então quando eu falo seja curado, seja liberto, Deus faz o que eu estou falando. A Bíblia fala do profeta Samuel que nenhuma das suas visões e nenhuma das suas palavras caía por terra. Por quê? Porque tudo que ele falava, tudo que ele dizia era em linha com Deus. Então Deus realizava. Amém? Agora sim, Jesus disse para ele, ó, creia no seu coração e não duvide. E quando você declarar, vai acontecer. Agora tem outro segredinho aqui que é para a oração, verso 24. Eu não vou pregar sobre esse versículo, mas esse versículo é incrível. Ó. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, você pedir algo em oração, e você crê que não é eu orei algo para Deus aqui, eu vou, e aí Deus vai fazer, não, eu já recebi, na hora que eu orei, mas eu não estou vendo, aí é fé, que é pelo invisível. Estão entendendo? Compreenderam? Você crê que no instante que você orou, você já recebeu. Meu Deus, isso é poderoso na oração. Porque você está aqui pedindo algo para Deus. Quando você entra na oração e você crê que já recebeu, quando você sai, você não está vendo nada, mas o que você pediu já está com você. Estão entendendo? Compreenderam? Ó, eu vou voltar no versículo 23 de novo. E eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se daqui, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração. Quantos de vocês, Deus já falou uma palavra, ou vocês já ouviram algo de Deus, e na hora de declarar ou agir em cima daquela palavra, duvidou e não conseguiu ir? Hã? Acho que todo mundo, né? Vai dar uma de super-homem agora, sim ou não? Hã? Tem pessoas que quando vai ouvir para aceitar Jesus, falam, não, eu não vou aceitar Jesus. De Jesus falando no coração dela, o Espírito Santo vem, que eu quero te salvar. Ela, não, mas eu não estou preparado ainda do mal. Não, mas você vai fazer isso, aceitar Jesus, você vai virar crente, você vai para a igreja, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Vem aquele turbilhão de dúvidas. Ou acerca do seu futuro, algo que Deus falou para você que vai fazer, que vai realizar. Algo que Deus disse que quer realizar, você ouviu aquilo, creu, só que você deixou a dúvida entrar. Tiago, capítulo 1, versículo 6, tá isso para nós. Tiago, capítulo 1, verso 6. Aqui Tiago está falando sobre pedir sabedoria no versículo 5. E no verso 6 ele explica como que a gente deve pedir. Peçam, porém, com fé, sem duvidar. Então a gente vê que o segredo para poder viver o sobrenatural, para liberar o poder de Deus, para poder viver o que Deus está desejando para nós, viver a manifestação da palavra de Deus, é não duvidar. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele fica de um lado para o outro, ele não tem firmeza em nada. O verso 7. Não pense que tal pessoa, tal homem ou mulher, receberá alguma coisa do Senhor, se ele pedir, se ele declarar, cheio de dúvida no coração. Então, se eu estou cheio de dúvida no coração, acerca daquele assunto, dificilmente eu vou conseguir viver. Eu vou dar um exemplo. Você está com um monte de dívida para pagar. Eles falam, meu Deus, eu preciso pagar essas dívidas. Não, mas eu vou pagar em nome de Jesus. Só que você declarou só com a boca, no coração não crê. Aí você fica esperando alguma coisa acontecer. Estão entendendo? Hã? Ou você está orando pelo seu esposo, pelo seu marido. Meu marido vai ser transformado em nome de Jesus. Você não crê. Você fala, não, esse cara, o senhor quebra uma perna dele para ver se ele... Tô brincando, igreja. Sabe quando você declara algo com a sua boca, mas seu coração não crê? E por isso que não acontece. Por isso que nós lemos lá em Coríntios, crie dentro do meu coração. Tem um versículo em Romanos capítulo 10, versículo 8, que diz assim, ó, a palavra está perto de ti, está em seu coração e na sua boca. Então a palavra tem que estar dentro do seu coração e na sua boca. Estão entendendo? Quando é real aqui dentro e você declara aqui fora, daí acontece. Estão entendendo? Compreenderam? Isso funciona para o bem e para o mal. É como se entrasse uma pessoa agora desesperada, falando assim, ó, não vai ali não vira a esquina não, que tá matando gente, tem pessoa armada, tá tiro. Todo mundo já fica, meu Deus. Porque deixou aquela palavra entrar no coração, creu e já, como se estivesse tomando tiro também. Estão entendendo? A Bíblia fala, de tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então o que você vai viver começa primeiro no seu coração. Estão entendendo? Glória a Deus.
E para que a semente da palavra de Deus, todas as palavras que você fala, seja boa ou seja ruim, são sementes. Tudo que você fala, se você começa a declarar, não, só vim para sofrer mesmo, minhas finanças é uma miséria, meu esposo é um nossa, esse cara não muda, é um imundo, e meus filhos não prestam. Tudo que você semeia, você vai colher. A palavra são sementes. Mais hora, menos horas, vocês vão colher. Por isso que você tem que aprender a falar. Como que eu aprendo a falar? Quando você fala em linha com a palavra de Deus. Aí volta lá no começo. Mas como que eu posso declarar coisas boas e não estar fingindo ali, crer de verdade no coração? Quando você dá tempo suficiente para ouvir a palavra. Sabe quando você ouve coisa que não presta, ouve fofoca, coisa que não presta? Naturalmente você vai compartilhar aquilo. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o Espírito de Deus, quando você ouve de Deus, quando você falar também vai ser natural. Compreenderam? Amém? Então tem algo que impede a nossa fé de se manifestar. E o que é? É a dúvida. A dúvida. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora a gente vai entrar no que eu quero pregar para vocês. Se a dúvida é o que paralisa a minha fé, o que eu faço para vencer a dúvida? Como que eu venço a dúvida? Ou o que vence a dúvida? O que vence a dúvida, igreja? O que vence a dúvida? Eu estou pregando, queria que vocês falassem. O que vence a dúvida? Confiança, o que vence a dúvida? Não é a fé que vence a dúvida. Quantos de vocês já tiveram fé em algo, na hora de você declarar, a dúvida não deixou? Ou você falou, mas sabia que não ia acontecer? Você estava com fé, por que não aconteceu? Porque tinha dúvida. Então não é a fé que vence a dúvida. O que vence a dúvida? Posso contar, Raquel? Teve uma vez que a gente estava mudando da igreja para cá. E eu estava pregando. Não ia ser eu que ia pregar, ia ser meu pai, ele me colocou para pregar, igual eu estou pregando para vocês aqui, meio de surpresa. Eu lembro que quando eu olhei para Raquel e para a irmã dela, elas estavam ali, e o Espírito falou no meu coração de maneira clara. Falou, filho, fala para ela que eu estou trazendo o esposo dela. Só que ele falou para mim, ela não vai conseguir acreditar, ela vai duvidar. Eu falei, na hora eu vi no semblante dela que ela não acredita, mas eu compreendo porque ela não acreditou. Para eu poder falar para ela, sabendo que ela não ia crer, era necessário fé. E eu vou falar um negócio para ela, e se não acontecer, meu Deus do céu? Estão entendendo? Então no reino do Espírito, tudo é fé. Na hora eu tive certeza e clareza que era o Espírito falou, eu falei para ela, e o marido dela veio. Estão entendendo? Compreenderam? Ela creu na palavra? Creu, mas com o Senhor. Creu ou não creu? Não, ela está falando. E como que aconteceu? Como que aconteceu? Vou te explicar até o final da palavra como que aconteceu. Guarda aí. Vocês vão aprender. O que vence a fé é a dúvida. E o que vence a dúvida? Diga assim, o conhecimento. O conhecimento. É o conhecimento revelado da palavra de Deus que vence a dúvida. Quantos de vocês aqui sabem dirigir? Caio sabe dirigir? Se eu falar assim, Caio, eu quero que você saia daqui, pega o carro e vá em tal lugar. O Caio vai ter dúvida se ele sabe dirigir ou não? Sim ou não? Não, ele vai entrar no carro e vai ir. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece. Você fala, Caio, eu quero que você vá ali traga pão para todo mundo que tá aqui na igreja. Ela vai entrar no carro, vai ligar o carro, vai sair e o carro vai funcionar. Ele vai ter dúvida? Ele vai pestanejar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque ele tem o conhecimento. Igreja, da mesma forma que o que faz a nossa fé crescer é ouvir a palavra revelada de Deus, o que leva a nossa fé embora é quando a gente ouve a mentira. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Então quando a gente ouve a verdade, que é a palavra de Deus, fé cresce no nosso coração. Só que do outro lado tem o diabo, que é o pai da mentira. Então quando você dá ouvido, que no caso ali é o que ele coloca dúvida, para aquilo que o diabo está falando, o que acontece com a sua fé? Ela diminui. Estão entendendo? Do mesmo jeito que a fé vem por ouvir a palavra, quando você dá ouvido a pensamentos negativos, quando você dá ouvido àquilo que o diabo está sinalizando, a sua fé também diminui. Quero que vocês vão lá em Mateus capítulo 4, verso 3. Mateus 4, 3. Mateus 4, 3.
Vocês conhecem bem a história, eu não vou explicar aqui especificamente, mas eu quero que vocês se atentem nessa parte. Ó. Aqui é o Senhor Jesus, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo no deserto. O diabo chega diante dele e diz, ó, verso 3, Mateus 4:3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, olha, semeando a dúvida. Se você ler a Bíblia, num capítulo atrás, Jesus tinha acabado de se batizar, o Espírito Santo tinha vindo sobre ele, e uma voz do céu dizendo assim, ó, esse é o meu Filho amado em quem me compraz. Quando Jesus está no momento de provação, ali no momento onde ele fica separado em jejum, vem o diabo e diz, se você é o Filho de Deus, se você é quem Deus está declarando que você é, mande que essas pedras se transformem em pães. O verso 4, e Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus rebateu ele com o quê? Com o conhecimento. Quero que vocês prestem atenção agora. O conhecimento não é só o conhecimento bíblico. Conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem Deus. O conhecimento aqui é um conhecimento diferente, é um conhecimento revelado pelo Espírito. É um conhecimento onde você só tem se você tiver comunhão com Deus. Estão entendendo? Compreenderam? Ó. Thaís, coloca João 8,44. João 8,44. O diabo ele só criou uma coisa, que é a mentira. E é através da mentira que ele faz com que as pessoas deixem de viver o propósito de Deus. O primeiro pecado entrou no mundo por causa da dúvida. O diabo fez o que no ouvido da serpente? A serpente fez o que no ouvido da Eva? Disse para ela, não, mas se você comer isso, você não vai morrer. Se você comer isso, não vai acontecer. O que Deus disse é mentira. Ele semeou a dúvida. Na hora ela trocou a palavra de Deus pela palavra do diabo. Falou, eu acho que não vai mesmo, vamos comer para ver o que dá. Dúvida. Ó, vocês são do diabo. Aqui Jesus falando para os fariseus. Vocês são do diabo, pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ele não se apegou à verdade. Então tudo que o diabo fala é mentira. Só que se o diabo fala uma mentira e você acredita naquela mentira, você vai viver. Se você recebe aquilo, você vai por aquele caminho. A dúvida, ela faz 3 coisinhas. Ela faz com que você deixe a palavra de Deus de lado. A dúvida faz com que o medo entre em você e que você fique paralisado. Você não consegue dar o próximo passo de fé. Você não consegue acreditar que Deus está com você. Você não consegue mais caminhar. Você não consegue mais crer no amor de Deus. Quando você peca, você falha, você lê a palavra falando que você foi perdoado, você não consegue acreditar que Deus perdoou você de mais um pecado. Estão entendendo, igreja? Então a dúvida só é combatida quando você conhece de fato a Deus. O diabo ele é pai de uma coisa só. Não se apegou à verdade, pois não havia verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Aqui é Jesus falando sobre o diabo. Jesus disse, ele criou só uma coisa, a mentira. E ele é o pai dessa coisa. E quando ele fala, ele expressa aquilo que ele criou, a mentira. Então o diabo usa a mentira para poder entrar no seu coração com a dúvida. Ele diz para você assim, não, mas seu esposo nunca que ele vai ser salvo, olha a vida que ele está vivendo. Você acha mesmo que ele vai vir para a igreja? Você acha mesmo que ele vai se batizar? Ou sua vida não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito? Olha aí como é que estão as coisas. A mentira. Quando entra a mentira, logo você começa a duvidar do que Deus falou que ia fazer. Estão entendendo? Quero que vocês vão lá em Oséias. Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias 4, 6. Olha isso. O meu povo é destruído porque lhe falta o que está escrito ali, igreja? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, que conhecimento é esse que Deus está falando? Conhecer o quê? Eu dediquei os últimos 10 anos da minha vida nesse versículo aqui e escrevi um livro sobre isso. Eu fui pesquisar profundamente que palavra conhecimento é essa no hebraico. Coloca lá Oséias capítulo 6, versículo 3. O meu povo é destruído, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Mas que conhecimento é esse, meu Deus? Conheçamos o Senhor e, em algumas bíblias de vocês vai estar escrito assim, ó. Prosseguimos em conhecer o Senhor. Aqui está escrito, esforcemos para conhecê-lo. Tão certo como desce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam toda a terra. Então ele está dizendo que se você inclinar o seu coração em conhecer o Senhor virá. Mas que conhecimento é esse? A palavra conhecimento aqui no hebraico é a palavra iada.
que significa um conhecimento de relacionamento. Não é só um conhecimento teológico, onde você estuda a Bíblia de capa a capa. É importante você estudar a Bíblia, é importante você conhecer a palavra de Deus. Mas é um conhecimento onde você provou da presença de Deus. Esse conhecimento aqui é a soma das suas experiências com Deus, daquilo que você conseguiu praticar da palavra de Deus. Estão entendendo? Quem já colocou em prática a palavra de Deus aqui sabe que é verdade. Quem já colocou em prática a palavra de Deus aqui sabe que é real o que está descrito. Estão entendendo? É esse conhecimento que a Bíblia está falando. Ó, essa mesma palavra aparece no Antigo Testamento quando Adão e Eva têm um filho. A Bíblia diz assim, ó, que Adão conheceu a Eva. Então fala de você conhecer profundamente a Deus, de você se relacionar com Deus. Estão compreendendo? É como um conhecimento de marido e mulher. Não é só um conhecimento onde você ouve coisas sobre Deus, mas é onde você conhece a Deus. Estão entendendo? Compreenderam? Se você conhecer a Deus, não tem mais como ninguém enganar você, porque você bem sabe quem Ele é. Compreenderam, igreja? Compreenderam? Isso traz libertação real. E você, quando o Espírito Santo vem, você não precisa nem alguém te tocar para você cair, você se joga. Por quê? Porque o seu coração sabe quem Deus é. Você sabe que Deus ama você de verdade. Você sabe que Deus é verdadeiro e que Deus cuida de você. Estão entendendo? Eu posso falar para você aqui 1000 vezes, o Senhor ama você, o Senhor cuida de você. A menos que você prove e tenha experiências com aquilo que eu estou dizendo, você não vai entender em plenitude. Você não vai compreender. Por isso que o Espírito Santo veio, para trazer a realidade das palavras de Cristo. Por isso que não é um conhecimento só teológico. É importante você estudar, mas é um conhecimento revelado pelo Espírito. Igor, como que eu faço para ter esse conhecimento? Como que eu faço? Esforcemos-nos para desejar. Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Deus não vai dar nada para você que você não queira. Senhor, eu quero conhecer a sua presença. Eu não aceito vir nessa terra, morrer e não conhecer o Criador. Não conhecer o Senhor. Estão entendendo? Glória a Deus. Salmos 34:7, Thaís, por favor. Salmos 34:7, igreja. Eu sei que vocês estão acostumados com meu pai, cadeira voando, vocês pulando, amém? Mas não dorme não, aguenta o tranco aí, amém? Estou no final. Glória a Deus. Ó, Salmos 34:7. O anjo do Senhor acompanha, está ali próximo, ao redor daqueles que temem ao Senhor, e os livra. O próximo verso. Esse verso do anjo do Senhor indica o cuidado de Deus. E você que bem conhece o Senhor, sabe que a sua vida está guardada nele. Olha esse verso, igreja. Provem e vejam como o Senhor é bom. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? O que Deus está falando para mim e para você? Vem e prova. Prova para descobrir se realmente eu sou bom. Prova para descobrir se realmente aquilo que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo. Vem e prova. Experimente. Esse conhecimento aqui é o conhecimento experiencial, experimental, onde você degusta. É como você, antes de entrar num restaurante, a moça deixa você comer um prato para saber se a comida é boa ou não. Estão entendendo? É esse conhecimento. E como que eu faço para ter esse conhecimento? Você precisa desejar, querer. Senhor, eu quero conhecer. Eu quero o teu toque no meu coração. Eu quero que o Senhor toque na minha mente. Eu quero conhecer a sua presença. Igor, mas eu tenho um pecado, eu tenho um vício, eu tenho um negócio que me persegue. Não importa. Quando a verdade de Deus toca o seu coração, você é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que passam anos na igreja, mas sente que não foi livre, não foi liberto ainda. Por quê? Talvez ela transpareça algo ali, mas dentro dela ela sabe que ela precisa de libertação. Essa libertação só vem quando ela conhece a Deus. Jesus disse, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade... O que ele está dizendo? Ei, pare tudo na sua vida e tire um momento para que você possa me conhecer. Igreja, quando você conhecer a Deus, todo o resto faz sentido. Quando você conhecer a Deus, você vai conseguir ter fé viva, fé real, para confiar em Deus. Igor, eu não tive esses 10 anos que você teve para conhecer a Deus. Eu não tive esse tempo. Eu acabei de começar, como que eu vou conseguir então ter experiência com Deus? Meu coração é cheio de dúvida. Deus é bom, igreja. Quero que vocês vão lá em Daniel. Daniel capítulo 3, verso 16. Já estou encerrando. Amém? Daniel. Há duas coisas que faz a dúvida ser vencida.
Há duas coisas. Acho que o pastor Rafa vai dar risada agora e vai se identificar com o que eu vou falar. A primeira coisa é o conhecimento. Quando você se dispõe o seu coração a se abrir, a conhecer o Senhor e a buscá-lo, ali você vai começar a ter experiência com a palavra, com o Espírito Santo, experiências pessoais, coisas que você vai viver, que talvez as outras pessoas não vão entender, mas vai fazer sentido para você, que é Deus comunicando com o seu espírito, é Deus falando com o seu coração. Essa é a primeira forma de vencer a dúvida. A segunda forma, Daniel, capítulo 3, o verso 16. Daniel está lá no Antigo Testamento, para vocês quiserem acompanhar na Bíblia aí. Ó, a Bíblia fala sobre 3 jovens, Azarias, Ananias e Misael, que vocês conhecem como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens. Eu não vou contar a história inteira, mas quero que vocês prestem atenção nessas duas partes aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos nos defender diante de ti. Vou contextualizar vocês. O rei fez uma estátua bem grande e colocou uma fornalha. Disse que as pessoas que não se rendessem, não se dobrassem à estátua, seriam lançadas na fornalha. A Bíblia fala que os instrumentos tocam, todas as pessoas se dobram, menos os jovens permanecem de pé. O rei chama eles e fala: ó, eu vou dar uma segunda chance para vocês, a gente vai tocar de novo os instrumentos, é só vocês se dobrar, que não vai acontecer nada, vocês não vão morrer. Os jovens, eles não se dobravam, por quê? Porque eles tinham a palavra de Deus. Eles sabiam que se eles fizessem aquilo, eles estariam quebrando um princípio da palavra de Deus, que seria adorar outros ídolos. Eles não conheciam Deus plenamente, eles sabiam ali o básico, como a pessoa que acabou de entrar na igreja. O verso 17, ele diz para o Nabucodonosor: a gente não precisa se defender contra você. Olha o verso 17: se fomos atirados na fornalha em chamas, o nosso Deus, o Deus a quem prestamos culto, pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Você quer que a gente se dobre, que a gente adore você. O nosso Deus a quem prestamos culto, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, e Ele pode, se Ele quiser, nos livrar. Ele pode. O verso 18: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro. Eles se negaram a se dobrar. Só que eles... Aqui que é a fé real, igreja. É quando você vai, mas você não tem a completa certeza da coisa ainda. Sim ou não? Fala assim: fé envolve risco. Quer saber se você está vivendo fé real? É quando você se põe no risco. Vou usar uma linguagem assim mais simples. Quando você põe o pescoço naquilo que Deus falou. Estão entendendo? Glória a Deus. Quem já tem o conhecimento de Deus, se pôr no risco, é muito mais fácil. Porque ele já sabe quem Deus é. Ele sabe que no fim tudo vai ficar bom. E quem não tem? Como vai começar a viver pela fé? Agora vem sua resposta. Quando você não tem o conhecimento, a única forma de você vencer a dúvida é obedecendo. O que esses jovens estavam fazendo aqui era obediência. Eles não sabiam se Deus ia livrar ou não. Eles não sabiam o que ia acontecer ou não. Eles tinham certeza com relação ao futuro. Mas eles fizeram o que Deus falou para fazer. O que Deus falou para fazer? Não se dobrem a estátuas. Não adorem outros deuses. Então quando você entrou na igreja, você não tem o conhecimento completo de quem Deus é. Isso leva tempo. Ter experiências com Deus, adquirir conhecimento de quem Deus é, leva tempo. Você vai ter que ter tempo de comunhão com Deus, tempo com a palavra. Não tem como você pular isso. Porque isso vai fazer você ter uma fé sólida, uma fé firme, uma fé que aguenta a pancada. Isso leva tempo. Igor, eu não tive esse tempo todo. Obedeça a Deus. Se você obedecer a Deus, você vence a dúvida. E aí você vai começar a ter as experiências, mesmo sem ter todo o conhecimento ainda. Eu lembro do pastor Rafa no começo. Ele falava assim para mim: cabeça, eu estou fazendo, mas eu não estou entendendo nada. Deus está falando para eu fazer isso aqui, mas eu não estou entendendo nada. Eu falei: só faz, depois você vai entender. Hoje ele já está mais maduro, tem um pouco mais de conhecimento, mas ainda assim, esses dias ele estava falando para mim: Deus está fazendo alguma coisa, eu estou louco, eu não estou entendendo. Aí eu só lembro ele do começo: cabeça, continua fazendo, continua obedecendo, mesmo que você não esteja entendendo, porque depois você vai entender. Estão entendendo? Quando você não tem um completo conhecimento, o quadro geral, o que você deve fazer? Obedece. Obedece. Quando Deus falar, a dúvida vai querer vir, você não vai ter o conhecimento, então faz o que Ele falou para você fazer. Obedece. Lembra? Lembra da minha mãe dizendo para você: filha, persevera, permanece. Você não queria, já não acreditava, mas você fala assim: tem como eu obedecer sem crer. Tem como você obedecer sem crer. É como eu falar para você: ó, pega essa cadeira aqui, quando você pegar essa cadeira vai descer um anjo aqui. Fala: eu não acredito, mas vou lá pegar a cadeira. Estão entendendo? Ou quando Deus fala para você: ó, põe a mão em tal pessoa que ela vai ser curada. Você fala: vixe,
Eu não acredito ainda, minha fé não chegou, mas eu vou lá. Tem como você obedecer sem ter a fé ainda. E Deus faz. Faz ou não faz? Você cria. E Deus fez? Porque você obedeceu, igreja. Então quando você não tem a fé o suficiente ainda, quando os olhos do seu espírito não viu ainda o que Deus está fazendo, obedeça. Obedeça o próximo passo. Deus só vai dar o próximo passo quando você obedecer o primeiro. Estão entendendo, igreja? Amém? Quero encerrar agora lendo para vocês aqui. Ó, João capítulo 15. João 15, 12. Tá cedo ainda, né? Vamos ficar até meia-noite aqui. Brincadeira, igreja, eu tô acabando. Ó, João 15, 12. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é esse: que amemos uns aos... O que Jesus pediu aqui? Amem uns aos outros. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quantos de vocês aqui são servos de Deus? Glória a Deus. Quantos de vocês são servos de Deus? Certeza no que vocês estão dizendo? Quem é servo de Deus aqui? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Próximo versículo. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Verso 15. Já não chamamos mais de... Porque o servo não tem o conhecimento e não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então quando você começa com Jesus, você se torna servo mesmo. Você começa a obedecer e fazer sem muito conhecer. Chega uma hora que ele começa a compartilhar o coração dele, a mente dele, os pensamentos a você. E agora você não faz só uma coisa porque você está na igreja, porque tem que fazer certo, nada disso. Você faz agora porque você conhece o coração de Jesus. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Agora eu vou encerrar. Vai lá em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, verso 25. Mateus 11, 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Igreja, o que eu vou falar aqui para vocês, o que a gente vai ler é uma palavra rema. O que é uma palavra rema? É uma palavra onde Deus, quando diz aquilo que Ele está falando, é o que Ele quer fazer. Estão entendendo? Só que para você viver ou não, depende de você receber. O que é receber? É crer. O que é crer? É concordar. Senhor, eu concordo, eu quero isso, é desejar. Ó, Mateus capítulo 11, verso 25. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos, aos simples. Lembra que eu falei para vocês que existe um conhecimento de Deus, e esse conhecimento faz com que a dúvida cesse no nosso coração e você consiga dar passos de fé? Esse conhecimento, ele só pode ser dado pelo próprio Deus. Por isso você vê pessoas que estudam a Bíblia, mas ela faz aula, ela faz curso, ela faz tudo. Você senta para conversar com ela, não tem nada de Deus. Mas como que a pessoa conhece a Bíblia de capa a capa, mas você não vê Deus? Porque ela conhece o que diz sobre Deus e não o próprio Deus. Há uma diferença de você falar de Deus e você falar com Deus. Agora eu estou falando de Deus para vocês. Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. E é quando eu falo com Deus que eu conheço Ele. Estão entendendo? Ó, Jesus está alegre porque o Pai escolheu não revelar para os homens sábios. Daquela época ali eram os fariseus, que se achavam os donos da verdade, se achavam os detentores do conhecimento da verdade. Verso 26. Jesus estava alegre. Sim, ó Pai, pois assim foi do seu agrado. Verso 27. A palavra está nesse versículo, olha esse verso. Todas as coisas foram me entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, só quem conhecia a natureza de Jesus era Deus. E só quem conhecia Deus plenamente era Jesus.
a única pessoa de revelar o coração de Deus, de fazer com que a gente tenha um conhecimento revelado. E por que é um conhecimento revelado? É um conhecimento real. É Jesus. Verso 28. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Verso 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, repouso para a sua alma. Quando uma pessoa conhece Deus de fato, quando você tem uma experiência real com a pessoa de Deus, a sua alma entra nesse lugar de descanso. Independentemente das tribulações, das circunstâncias, das coisas difíceis, você sabe que nele você pode encontrar refúgio, segurança. Por isso que à medida da revelação de quem Deus é cresce, mais os desafios na sua vida também crescem. Só que mais a presença de Deus cresce, mais experiências, mais manifestação da glória, mais do Espírito é derramado. Estão entendendo? Meu Deus do céu. Verso 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Espírito Santo me fez lembrar de algo que eu escrevi para você, a gente vai encerrar. Todas as pessoas que são humildes, que são simples de coração, elas se tornam receptivas, aptas para receber a revelação de quem Deus é. Meu pai conta uma experiência aqui que ele teve, que ele estava orando intensamente no mercado. De repente ele teve uma visão com Jesus, um momento de muita humilhação. Você pode ver o Rafa que está aqui sentado. O Rafa, mais uma vez, ele vive sem entender. Ele disse que estava no hospital. O Rafa veio para Jesus por causa de uma coisa que aconteceu com ele. Ele estava no hospital, os médicos dando remédio, fazendo exame, não sabia o que era. De repente ele deitado na maca, aparece um homem de branco. Quando ele começou a contar para as pessoas, tem um homem de branco, os médicos falaram, ele está ficando louco, está todo mundo de branco aqui dentro, os médicos. Só que o homem de branco que ele estava vendo era o outro homem. Estão entendendo? A minha experiência também, eu estava em casa, eu passei a noite falando, Senhor, as pessoas falam que o Senhor escuta, as pessoas falam que o Senhor fala, que o Senhor, como é que é isso? Eu não sabia muito, eu falei, Senhor, fala comigo. Eu lembro que eu passei das meia-noite até as 5 horas da manhã, falando, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo, como que é? Mas eu não queria que Deus falasse uma coisa, eu queria conhecê-lo. E eu ouvi uma voz falando bem simples, mas bem clara, dizendo assim, olá, Igor. Quando ele falou isso, eu chorei igual criança. Não foi o que ele disse, mas foi quem ele era. Naquele momento eu entendi, falei, uau, então o Senhor estava me vendo. Depois eu fui aprendendo com o Espírito Santo, eu entendi que ele já estava falando comigo desde a meia-noite. Era eu que não tinha capacidade de percepção para aprender. Depois disso eu tive outras experiências com Jesus, que depois eu conto para vocês. Mas o conhecimento de Deus vai fazer isso com você. Vai fazer você ter experiências pessoais com Ele. A Cléia tem experiências também? Estão entendendo? Igreja, quando Ele começa a se revelar, é porque Ele achou no seu coração simplicidade, humildade. Pessoas arrogantes, cheias de si mesmos, dons da verdade, esses não recebem revelação de Jesus. Esses não vê o céu. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala, estou encerrando. O apóstolo Paulo fala que ele conheceu um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele viu coisas que ao homem não é lícito falar. Ele teve revelações e visões do que estava por vir e do paraíso. Só que depois ele disse, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me gloriasse, para que eu não me orgulhasse, para que eu não me soberbecesse por causa das divinas revelações que tive. A pessoa que realmente vai ter um encontro com Jesus é a pessoa que é mansa e humilde de coração. Essa igreja, essa pessoa, ela tá receptível. Ela tá, eu não sei usar um exemplo melhor para vocês. É como se ela estivesse ali, sabe quando o neném está prestes a nascer? É os segundos ali para o neném nascer e a vida dela mudar. Humildade. Quando você tem simplicidade diante dele. Quando você abandona a arrogância da sua mente. Quando você abandona esses pensamentos do mundo. E você fala, Senhor, eu quero conhecer a sua presença. Quando você para de pensar que conhece todas as... Não, mas eu fiz teologia, eu fui para a igreja, eu também estudei. Nesses 10 anos que eu passei, tudo que era livre eu li. Tudo que você pode imaginar eu fui buscar. Eu só encontrava em um lugar. Na palavra e na oração. Estão entendendo, igreja? Igor, não estou entendendo. Há um conhecimento de Deus que Ele deseja revelar ao seu coração essa noite. E tudo que você precisa é só abrir o seu coração e falar, Senhor, eu quero. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho.
e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Tem uma notícia boa para nós essa noite. O Filho quer revelar o coração do Pai a nós aqui essa noite. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você está aqui. Igor, mas eu estou triste por causa do emprego. A minha mãe, o meu pai, o meu esposo. Não importa. O que te trouxe aqui foi a necessidade. Mas o que você vai sair daqui é algo superior. Quando eu pedi para Jesus para ele falar comigo, eu só queria me sentir amado. Quando o Rafa viu Jesus, ele só queria ser curado. Quando meu pai orou e estava falando com Deus, ele só queria se livrar das dívidas. Necessidade. A varoa só queria o esposo na casa de Deus. Mas quando ele se revela, acabou. Aí você muda. Aí as coisas mudam aqui dentro. Já não é mais pela necessidade. A necessidade vai ter. Não vai ter. Estou falando assim, problemas vão ter. A necessidade está repreendida, porque o Pai cuida. Mas problemas vão ter. Mas quando você conhece Ele, o seu coração muda. Estão entendendo? Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E desejar com o seu coração. Fala, Senhor, eu quero conhecer a sua presença. Eu quero conhecer. Fale para Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero conhecer. A sua palavra fala que é o Senhor quem revela a sua presença a mim. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele disse, eu vou subir ao Pai, mas eu vou enviar para estar com vocês o Consolador, o Conselheiro. E Ele estará com vocês até a consumação do século. Essa paz, essa vida que você sente entrar dentro de você, é a minha glória, é a minha presença. É a presença real do meu Espírito aí dentro. Pai, eu oro a Ti. Revela, Senhor. Revela a Tua presença aos corações que o Senhor trouxe aqui essa noite.